aqui pela Samara para explicar alguns assuntos aqui que, como a monitoria é na quarta-feira, acaba que ela não está conseguindo participar e aí ela pediu para que eu fosse revisado esses assuntos aqui, certo? Coloquei em tela, mas acabei tirando. É, aqui ela pediu para falar sobre componentes gráficos, organização em camadas, que é o modelo MVC, Observe, Adapter, tratamento de eventos, aplicação dos conceitos anteriores no contexto de desenvolvimento de software, certo? Então, vamos começar aqui criando um projeto, certo? Acredito que essa parte todo mundo já deve estar ciente de como funciona. Se caso não tiver, aí pode me solicitar que aí eu explico. E aí é sem problemas também para explicar, tá? Deixa eu colocar a data de hoje. Beleza. Vou criar o projeto aqui. Beleza. Primeiro vamos explicar o modelo MVC. Como é o seu funcionamento, certo? Então, basicamente, o modelo MVC a gente vai separar aqui em pacotes, certo? Geralmente é criado um pacote model, outro pacote view, outro pacote controller e um quarto pacote que é o app, tá? Que é a nossa aplicação em si. Geralmente é melhor separar ela para não confundir, né? Então, o que é que meu view vai ter? Vai ter tudo o que é componente gráfico, ou por exemplo, um JOptionPane, ele é uma interface gráfica, ele é uma mensagem, né, que aparece na tela, então ele é uma interface gráfica. Então ele faz parte do view. O model, ele é os modelos, que no caso aqui seriam as classes que vão ter informações de um objeto. Como assim? Por exemplo, eu tenho um objeto do tipo fruta, e aí eu preciso do nome da fruta, eu preciso saber a cor dela. Então, todas as classes que eu preciso ter informações de um objeto, que quando eu instanciar vai ter essas informações de objeto, eu vou colocar elas no model. O controller, ele faz a ligação entre model e view e realiza as ações, eventos, enfim. O controller basicamente faz essa ligação entre os pacotes. E quando eu vou chamar aqui no app, eu não chamo model view, eu geralmente chamo controller, porque ele já resolve o meu problema de rodar a aplicação, certo? Então, para começar, a gente pode criar aqui uma telinha, tá? Bem básica mesmo. O que é que geralmente eu faço? Eu crio uma tela genérica e nessa tela genérica eu coloco informações padrões de um JFrame, né? Que no caso o JFrame, para quem não sabe, é o meu é uma classe do Swing, né? Do Javex, que ele tem componente gráfico. Então, basicamente, no JFrame eu posso criar uma tela, posso criar botões, posso criar text field para colocar informações, enfim, posso fazer diversas coisas, certo? Então aqui a gente vai criar um construtor para essa tela genérica, tá? Vamos criar aqui um construtor. E nesse construtor a gente vai colocar algumas informações aqui para que ele consiga iniciar a tela, tá? Então, geralmente, o que é colocado aqui? Então, basicamente, o que vai ter nessa tela, tá? Geralmente eu posso colocar várias coisas, o tamanho da tela, posso colocar um título na tela. E aí o que eu faço, certo? O JFrame, automaticamente aqui, ele tem alguns construtores, tá? Geralmente eu utilizo esse aqui, ó. No caso, como ele está herdando, eu posso aqui informar para ele um título da minha tela. Então, o que eu faço? Geralmente eu informo um título para que eu passe esse título
para minha JFrame. Então, nesse caso aqui, ele vai salvar essa informação e vai, na hora que eu criar o JFrame, ele vai mostrar lá o título para mim, tá? O Set Default Close Operation depende, que esse caso aqui é quando eu quero fechar a tela, ou eu quero só fechar e não encerrar a minha aplicação, enfim. Tem diversas operações, tá? Aqui eu vou deixar exit on close, porém eu vou deixar comentado. Por quê? Porque nem sempre todas as telas vão encerrar a aplicação. Então não faz sentido em uma tela genérica dessa, que no caso aqui pode ser chamada de tela base, tá? Ou tela genérica ou tela base, tanto faz. É uma tela para você herdar depois com informações padrões. Enfim. Então eu vou deixar, não faz sentido eu deixar isso daqui em todas as telas. Geralmente eu coloco em uma tela que vai encerrar a aplicação. Por exemplo, uma tela de menu, alguma coisa do tipo. O layout, tá? Eu seto o layout. Se caso você for inserir as informações, dizer aonde você quer posicionar os itens, você não precisa informar o layout. Só que, nesse caso, não é que você não precisa. Se você não informar o layout, por padrão ele pega o border layout. Ele não pega um layout vazio. Então, nesse caso, digamos que você fosse informar em qual posição o botão deve estar. Por exemplo, ele deve estar na posição X, tal, não sei o que. Então, você precisa setar um layout aqui null, para que ele pegue, ele não use o layout padrão da tela da JFrame e passe a usar as posições que você está setando. Geralmente eu uso o Flow Layout, porque o Flow Layout ele se adapta bem aos componentes que eu coloco. Então eu uso o Flow Layout, que para mim é mais prático. Mas se for solicitado que use algum tipo de layout diferente, então vocês precisam setar o layout aqui. O Set Size, então tá vendo que ele pegou aqui o Dimension, só que no caso aqui eu vou informar a largura e a altura. E o que são essas larguras e alturas, certo? São parâmetros que eu passo aqui do tipo inteiro, que vai me dizer a altura e a largura da minha tela. Então toda vez que eu for criar uma tela genérica, eu estou passando essas informações aqui, tá? Deixa eu ver o que mais. A localização, set location relative, e vou setar o null aqui para ele ficar centralizado, tá? Eu quero que ele apareça centralizado. E por fim, eu vou setar minha visibilidade, né? Aí vem o porém. Se eu setar a visibilidade true aqui, todas as telas que eu criar, elas vão aparecer quando eu iniciar a aplicação. Se for uma tela que eu vou herdar dessa daqui e eu não preciso que ela apareça de cara, então não é bom vocês setarem aqui. É bom setar na tela que vocês vão estar herdando aqui da nossa tela genérica. Então, tipo, a princípio são essas informações que a gente informa aqui, né, para tela genérica para que possa herdar, tá? E agora eu vou criar uma nova tela, que essa sim vai ser a minha tela, eu vou chamar aqui de tela principal, tá? E essa tela principal, ela não vai herdar de JFrame, porque se eu criar a minha tela genérica lá, que é uma tela que eu vou tá fazendo, que eu vou ter essas informações de título, de largura e altura, então eu posso herdar dela. Aqui obrigatoriamente ela me pede o construtor, né, já que eu criei um construtor para ela lá e passando parâmetros. Se caso eu tivesse criado um construtor vazio, ele iria sugerir que eu escolhesse algum dos construtores. Nesse caso, como só tem um lá, ele vai pegar o padrão dele, que nesse caso o padrão para mim é esse daqui, que passa essas informações, tá? Enfim, dessa forma, toda vez que eu criar uma tela principal, eu vou estar informando para ele o título, a largura e a altura da minha tela. Então, para a gente testar, eu vou pegar aqui o meu set visible
E vou dizer que essa tela principal, ela finaliza a aplicação. Então por isso que eu comentei aqui, porque vou copiar novamente. Então ela finaliza a aplicação, certo? Se fechar. E ela também é visível quando eu criar. E aí o que que acontece? O que que eu vou exibir lá na minha tela, tá? Eu posso exibir várias coisas, posso exibir um texto, um objeto, enfim. Existe uma infinidade de coisas que dá pra fazer, tá? Eu vou aqui no meu app, para iniciar, eu vou criar uma classe app, que vai ter um main nela, para rodar. E aí é o seguinte, nessa tela eu vou instanciar a tela principal, tá? Nesse caso aqui eu poderia só ter feito dessa forma aqui. Um new, tela principal, aí eu passo o título, tela, sei lá, vou botar só principal e vou colocar aqui 400 por 400, um exemplo, tá? Vou rodar aqui o meu app, então aqui tá a minha telinha, não tem nada nela, tá? Ela inicializou centralizada aqui na tela, só que como eu cortei a tela aqui para ver se vocês verem só o meu Eclipse, então eu puxei ela aqui. Quando eu encerrar, ele encerra aqui a aplicação para mim. Meu console está escondido aqui, mas vocês estão vendo aqui que ele não está rodando. Então é isso. Geralmente eu crio essa tela para me ajudar aqui, para eu não estar sempre tendo que repetir a mesma coisa toda vez em outras telas. Então aqui eu já eliminei a repetição de código, né? Enfim, eu acredito que essa parte também o pessoal já sabe, então eu vou pular aqui. O que eu vou fazer agora? Nessa minha tela, eu vou criar um text field. Eu vou criar aqui um text field. Text. Vou chamar aqui de nome fruta. Tá? Então, eu criei aqui o meu nome fruta. Eu crio ele como atributo, tá? Nesse caso aqui, eu vou criar ele como privado, porque eu vou criar os gets dele aqui, tá? Então, já para não perder tempo e eu não esquecer depois, eu vou criar o get aqui do meu text field. Ah, vai precisar do set? Não sei. No momento, não. Mas se precisar depois, posso criar. Toda vez que eu instanciar a tela, o que é que eu vou fazer? Eu quero que ele crie para mim um text field, tá? Então aí eu tenho várias opções. No caso aqui eu quero um text field com uma coluna 10, com 10 colunas no caso. E aí ele vai me dizer um tamanho lá legal para o text field. E vou adicionar esse text field na minha tela. Então, se a gente for rodar a aplicação agora, ele vai me mostrar aqui o text field com o nome da fruta. Vamos colocar também um label para ficar mais bonitinho. O certo aqui era eu ter colocado pelo menos alguma informação no final que identifica o que é esse campo, porque no caso aqui não sei porque ele deu erro aqui, mas nome fruta, só nome fruta, label, e aqui eu vou inicializar também um label para o meu text field. Então eu vou colocar aqui o nome fruta, tá? Basicamente. Então eu vou criar um get também, mesma coisa. Quer dizer, pro label acho que eu nem preciso, que eu não vou usar ele agora no momento. Então eu vou só instanciar ele aqui e depois vou adicionar ele aqui no final. Beleza?
Então, quando a gente inicializar a aplicação agora, ele tem o nome da fruta. E se vocês perceberem aqui, ó, ele colocou tudo errado, porque como eu mudei a ordem aqui, né, eu coloquei primeiro o text field, aí ele ficou errado. Pronto, agora tá mais bonitinho aqui. Uma coisa que eu posso colocar também, já que eu tô setando um tamanho, né, para minha tela, então significa que eu não quero que a pessoa diminua ou aumente a tela. Então eu posso colocar aqui um set resizable para false. Então o cara, quando ele abrir a tela, ele não tem a opção de diminuir a tela, tá? É o tamanho que eu deixei e pronto. Enfim, beleza. A gente já tem uma telinha, agora vamos criar aqui o nosso model fruta. E a princípio eu vou colocar só 2 parâmetros, depois a gente cria o outro também para a tela. E aqui vai ser só o nome da fruta e a cor dela. Eu vou criar aqui os getSet e vou criar o construtor dela para me adiantar no tempo aqui. Beleza. Então eu tenho aqui o meu construtor de fruta com nome e cor que eu vou usar. E vamos fazer o controlador, né? Vamos criar aqui o controlador da tela. Vou chamar aqui de controlador principal. Então, no meu controlador principal, o que é que eu vou ter? Seria legal se eu salvasse no objeto aquele nome da fruta que eu coloquei. Então, o que é que eu vou ter aqui também? Eu vou ter um botão. Então, private de button. Aqui geralmente eu coloco o nome do botão, tipo confirmar btn button. Confirmar button. Já mudou o teclado aqui. Confirmar button. E aqui eu vou criar meu JButton. Vou colocar aqui um texto confirmar, tá? E vou adicionar ele ao final aqui. Eu já até coloco aqui pra mim. Vamos inicializar aqui pra ver como ficou. Aí ficou um do lado do outro, não tem problema não. Vou diminuir a altura dessa tela aqui só pra... Deixa eu ver se essa aqui é a altura. Vou colocar aqui 50. Pra ficar um negocinho mais... Ih, ficou pequeno demais. Agora ficou melhor. Pronto. Então nós temos a tela aqui, né? Nome da fruta, para poder cadastrar. E aí, vamos fazer o evento, né? Basicamente, esse meu new tela aqui eu não vou fazer mais aqui. Eu vou fazer já dentro do construtor, do meu controlador, tá? Vou tirar esse import aqui só para não ficar de toque mesmo. Controlador. E aí eu vou criar um construtor para o controlador. Não tem nada no construtor, né? Então ele fica dando esse probleminha aí. Quando eu inicializar aqui, o que é que eu vou fazer? Como parâmetro desse controlador, eu vou ter uma tela principal. Uma tela principal. E quando eu iniciar a minha aplicação, eu vou instanciar esse objeto da minha tela principal. Então aqui no meu app, quando eu for inicializar o meu app aqui, eu não vou mais inicializar a minha tela. Agora eu vou inicializar o meu controlador. Então, por agora eu não tenho nada, tá? É só isso mesmo. Então, quando eu criar aqui, eu vou instanciar. E aí eu preciso de um evento, né? Porque não adianta eu fazer isso aqui, ó. Se eu for aqui no meu app e rodar, basicamente ele vai fazer o que a gente já estava fazendo, né? Criar a telinha para mim e acabou-se. Mas o controlador, na verdade, é para fazer essa ligação entre o model e a minha tela. Então, o que é que eu vou fazer? Eu posso usar os eventos, tá? O evento de
de clique no botão, posso fazer um mouse, ou posso fazer um evento de teclado, posso fazer vários tipos de evento. Então aqui a gente pode tratar os eventos dentro do nosso controlador, tá? O que eu vou fazer? Eu acho que evento vocês já devem ter visto em algum momento. Então, se não viram, como é que deveria ser feito, tá? Poderia ser feito. Aqui eu poderia pegar o meu... eu lembrar o nome da classe aqui que faz tempo que eu vi. É Action Listener, né? Deixa eu ir lá lembrar. Então aqui, ó, o Action Listener, né? Que essa classe, ela é a classe que realiza uma operação na tela, certo? Então, basicamente, o que é que essa interface ela faz? Ela me dá uma ação em alguma coisa na tela e eu posso realizar qualquer operação. Então, o que é que eu vou fazer aqui só para testar mesmo? Eu vou fazer o seguinte: eu preciso colocar a ação. Antes de tudo, o que é que eu recomendo para vocês nunca esquecerem e depois ficar endoidando por que não está funcionando? A primeira coisa que eu faço é vir aqui na tela principal, ponto get. Aí eu vou chamar o meu button, né? Que eu não criei o meu get dele, tá? Então vou precisar do get do botão, porque senão eu não consigo realizar uma ação nele, tá? Então, confirmar button, eu chamo ele e adiciono um action listener. Então, se a minha classe é um action listener, eu posso informar que ela é um this, porque aí significa que eu estou referenciando a própria classe. No caso, ela implementa, né, o action listener, então eu posso colocar o this para isso. Quando eu tenho uma ação em alguma coisa na tela, aí eu posso fazer uma verificação, tá? Nesse action event. Então, quando eu pegar clicar, ele vai salvar nesse get source aqui e dizer o que foi que aconteceu. Então, se get source igual a o meu tela principal ponto get confirmar, então se eu estou clicando no botão de confirmar, se eu estou realizando uma ação no botão de confirmar, isso aqui poderia ser outra coisa, tá? Poderia ser um text field, enfim. Nesse caso eu vou colocar uma ação no botão. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um salt aqui, sysout, só para ver se está funcionando, né? Então, para iniciar, a gente vai vir aqui, abrir o console, abre aqui, e toda vez que eu clicar, ele imprime teste aqui para mim. Beleza? Então, a princípio aqui é isso. E aí, essa é uma forma de implementar os eventos, né? De tratar os eventos, tá? Mas existe uma forma que é bem legal também, que é o adapter, né? Então, eu posso criar aqui uma classe, né, privada, certo? Poderia ser uma classe pública, mas eu vou chamar de privada porque eu só vou usar aqui. E vou chamar de action adapter. Eu poderia chamar de qualquer outra coisa, o nome da minha classe não importa, tá? E é uma classe interna para fazer essa operação aqui de action performance. Geralmente a gente pode usar o adapter, só que o adapter geralmente é para aquelas interfaces que tem mais de um método obrigatório de se implementar. Porque, por exemplo, aqui no meu action listening eu só implementei o action performance, então não faz muito sentido eu criar um adapter para isso, mas posso criar através de uma classe interna. Então vou criar aqui, por exemplo, action
controlador, sei lá, que implementa um action listener. E nesse action listener, o que é que eu faço? Eu realizo uma ação nesse action listener. O que é que ele faz aqui para funcionar, certo? Então, eu não vou mais implementar isso aqui, tá? Eu vou criar só a minha classe interna e vou tirar esse método aqui. Tá vendo que ele tá dando erro aqui porque a classe já não é mais um action listener, né? Não tá implementando mais. Então aqui eu tô dizendo para ele o que é que ele vai fazer quando eu implementar esse action listener aqui, tá? Então o que é que eu faço? Para que eu possa usar isso daqui, eu vou criar um objeto chamado action. E aqui eu crio esse action, tá? Ele é uma classe privada. E aí, para que eu possa implementar uma ação nesse botão, eu preciso instanciar essa classe interna aqui. E para isso eu passo aqui, em vez de this, eu passo essa classe para que ele possa realizar a ação, tá? Então, quando eu clicar, mesma coisa, ele vai funcionar aqui para mim e exibir o teste, tá? Isso aqui é uma forma de fazer. Eu posso fazer tanto por classe interna, tá? Como esse aqui no caso não tem um adapter, mas eu posso fazer uma classe interna, instanciar ela e passar as ações para o meu botão aqui nesse caso. Ou eu posso fazer também por classe interna anônima, tá? Isso aqui é classe interna. E eu posso fazer também por classe interna anônima. Que aí, nesse caso, o que é que eu vou fazer? Aqui eu vou dar um new action listener, tá? Então, ó, pra mim, quando eu faço isso, eu digito new action listener dentro do meu add action listener, ele automaticamente vai criar aqui pra mim um action performance. Isso aqui é legal quando você quer fazer, por exemplo, na sua classe não tem várias ações na tela. É mais coisa de teclado ou coisa de mouse. E aí um único botão que fecha a tela tem essa ação. Então não precisa implementar a classe todinha aqui para dar action listener para essa classe do controlador ter um método de ação se ele só vai realizar uma ação. Eu posso simplesmente passar o action listener direto para o botão e ele realizar a ação. Então, no caso aqui eu fiz dessa forma. A gente pode fazer a mesma coisa aqui e dizer que imprima alguma coisa toda vez que eu clicar. Mesma coisa, tá? Agora funciona também. Então, basicamente aqui eu tratei o evento action listener de três formas. Tanto implementando ele, como por classe interna, como por classe interna anônima. Eu vou até colocar aqui também. Classe interna anônima. Essa classe aqui poderia ser pública, mas como eu só vou usar ela no controlador, como eu falei, então não tem necessidade, tá? Então, o que eu vou fazer agora, tá? Eu posso fazer um evento de clique de mouse para que realize alguma operação também, um print ou qualquer coisa, tá? Então, se eu for fazer aqui um implements de um mouse listener, né? Mouse listener, acho que é mouse listener. Desculpa pessoal, eu tinha implementado o mouse event, só que o mouse event é para outra função. Porque aqui, se vocês verem, ó, aqui eu tenho um mouse clicked, mouse pressed, mouse released, mouse interno. Então eles são várias ações aqui que eu posso fazer
e verificar se foi clicado, se foi isso e aquilo. Mas no caso aqui, a gente não vai fazer dessa forma porque é muito método para implementar. E, por exemplo, nesse caso eu só vou pegar o mouse clicked, por exemplo. Então eu não preciso implementar todos esses métodos. Então a melhor forma de fazer um mouse listener é usar esse mouse event. Deixa eu tirar ele aqui. Nesse caso eu não vou usar. Esse negócio errado aqui. Eu vou usar o meu mouse adapter. Então aqui eu posso muito bem pegar só o mouse clicked, que é o que eu quero, tá? Isso aqui pode tirar, na verdade. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar um objeto desse mouse handler na minha classe aqui. Vou criar aqui um new mouse handler, tá? E aí, eu não sei se eu preciso colocar na tela principal .add mouse listener, né? E aqui eu preciso passar esse mouse handler. Como eu não vou usar ele em outro canto, eu já vou instanciar ele aqui dentro do meu add mouse listener. Se eu não fizer isso daqui, ele não vai pegar as minhas ações que eu realizar na tela, tá? Vou apagar esse import. Então toda vez que eu clicar no mouse, eu também quero que imprima aqui teste, para que ele me mostre alguma coisa toda vez que eu clicar. Então se eu rodar aqui e eu clicar na tela, ele vai imprimir teste ali pra mim, tá? Da mesma forma se eu clicar no botão confirmar, mas enfim, cada um tem uma funcionalidade. Pode ser que eu coloque um label aqui com a imagem, e aí quando eu clicar nesse label, na posição que está o label, eu exiba alguma coisa. Funciona como uma forma de botão, né? Sei lá. Então eu posso usar esse mouse clicked também, tá? Então o adapter, a gente entendeu aqui que eu posso muito bem diminuir várias funções, né? Vários métodos que eu não vou usar. No caso aqui eu só usei o mouse handler, né? Para fazer o meu mouse clicked. Então toda vez que eu clicar eu faço uma ação. Então depois de muita luta eu percebi que se tiver o botão na tela, basicamente o Keylistener não funciona, tá? Não faço ideia por que ele não funciona, mas eu vou pesquisar sobre e aí no próximo vídeo eu explico o porquê que isso acontece, tá? Mas basicamente se eu rodar aqui a aplicação, só para vocês verem, ó, ele imprime. Agora o estranho é que ele está imprimindo 0 sempre. E eu não estou apertando 0, eu estou apertando em outra tecla. Então vamos fazer o teste aqui. Então aqui é o seguinte, eu posso também implementar o Keylistener, tá? Eu estava tentando fazer anteriormente com o botão na tela e ele não estava funcionando. Eu acredito que ele tá se confundindo nas ações realizadas, tanto para o mouse como para o botão e a tecla. Então quando eu apertava os dois ele não funcionava. Quando eu tentava implementar as duas ações ele não funciona, tá? Mas quando eu coloco aqui no keypressed, tá? Ele funciona aqui pra mim, imprime a tecla que eu quero. O keytyped ele tá imprimindo sempre 0, mas eu acho que ele tem uma função específica, tá? Aqui ó, quando eu clico em qualquer outra tecla no keypressed, ele me diz o código daquela tecla. Então é isso que a gente precisaria se fosse utilizar, sei lá, eu quero que aperte no ESC e encerre o sistema, né? Que é o que eu estava tentando fazer, só que ele não permitiu por causa das ações. E eu estava tentando fazer isso, mas não deu certo. Então, deixa eu voltar aqui com o nome field, só para me testar se ele vai deixar
eu apertar na tecla, ele não deixa apertar na tecla. Então, da mesma forma que o keypressed, com o mouse adapter funciona, eu posso fazer também o key adapter, né? Então eu vou descomentar esse código aqui que eu estava realizando os testes. E aí eu vou implementar o método keypressed aqui embaixo. Porque o key adapter, como eu já expliquei, eu posso implementar só aquilo que eu realmente quero. Então, nesse caso aqui, eu vou importar a classe, né? Senão vai dar erro. E eu vou deixar de implementar aqui a minha classe de key listener, tá? E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou passar aqui para o meu add key listener um key handler, né? Opa. Um key handler, que é a classe que eu criei aqui interna, que dá as ações às teclas, certo? Então se eu rodar aqui novamente, mesma coisa, não vai funcionar por causa do text field. Então eu vou ter que tirar o text field aqui. Quando eu tiro o text field, aí ele funciona normalmente. Então basicamente aqui, a tecla que eu clicar, ele está imprimindo ali. Então os adapters a gente pode fazer aqui para essas classes de evento e facilitar a vida, né, de não ter vários métodos e a gente não saber para que serve cada um, ou melhor, de ter vários métodos e a gente não precisar colocar eles, porque eu só preciso de um. Nesse meu caso aqui, se eu fosse fazer o ESC lá, né, para encerrar a aplicação, eu só ia precisar de um keypressed, né? Eu não ia precisar de mais nada. Então, nesse caso aqui, daria certo. Então, tinha os MVCs, né, e Observer e Adapter, tá? Eu vou deixar o Observer para outra aula, tá? Eu vou gravar outra aula só sobre o Observer. Eu vou ver se eu consigo gravar antes da monitoria. Talvez eu não consiga, mas se caso não entrar ninguém na próxima monitoria, eu gravo sobre o Observer, porque eu tô um pouquinho sem saber como funciona o Observer, porque faz muito tempo que eu vi, então eu vou dar uma revisada e aí eu gravo uma aula e explicando só sobre o Observer. Beleza? É isso. Qualquer dúvida, me pergunte por e-mail mesmo, ou se tiver meu contato, pode falar comigo.